Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV para todo o litoral paulista. Lembrando que estamos ao vivo também pela internet para todo o Brasil. Hoje é sexta-feira, 27 de março de 2015. Você não sabe o que é notícia nos principais sites do Brasil? O Baixada Esporte mostra para você. Já coloca na tela o site do Terra. Vamos saber o que o site do Terra coloca como manchete. Tá aí, ó. Ponte bate o Peixe e o Santos perde a invencibilidade. Hoje só tem um time invicto, que é o Corinthians. Vamos agora à manchete do Globo.com. Já o Guido vai repercutir aí a contusão do goleiro Vanderlei, hein? Qual será o tempo que ele ficará fora da equipe? Vamos agora à manchete do Estadão. Corinthians goleou, mas depois deu um apagão, o time tomou 3 gols, hein? E o Tite ficou preocupado e chateado. Comentou até no vestiário que não era para o time se descuidar tanto e tomar 3 gols na partida. Vamos a outra manchete do Globo.com. Já vamos repercutir, hein, a situação de Muricy Ramalho no São Paulo. E o Santa Portal, qual é a manchete do Santa Portal de hoje? Brasil 3, França 1. Outra boa vitória sobre o comando do Dunga, hein? E agora o Dunga faz uma campanha muito boa como técnico da seleção. E a manchete vem de Minas Gerais agora, essa que interessa direto ao Peixe também. O Atlético Mineiro pode conversar ainda hoje com o Thiago Ribeiro, hein? O Galo Mineiro tem interesse no jogador do Santos Futebol Clube. Muito bem, com as manchetes aí que você viu dos principais sites do Brasil, vamos aos destaques dos nossos comentaristas e também dos nossos convidados. Começa aqui com o Guido Bortolomazzi. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Uma derrota ontem que acabou quebrando a invencibilidade do Santos e também do técnico Marcelo Fernandes, né? Ele que não perdia 5 jogos seguidos e acabou perdendo para a equipe da Ponte. E 3 problemas envolveram o Santos. 2 expulsões, o Cicinho e o Valência. Os 2 foram expulsos na partida de ontem. Mas o mais grave foi a contusão do goleiro Vanderlei, que nesse lance ele acabou fraturando o nariz, teve problema também na face e deve ficar aproximadamente 1 mês fora do time do Santos. Será que fica fora das finais do campeonato, Guido? É bem provável que sim, porque as finais do campeonato devem começar e terminar no finalzinho de abril, né? E esse lance aí. Mas eu acho que o Rildo foi maldoso. Esse cara é maldoso, mau caráter. Esse cara é maldoso e mau caráter, porque ele poderia tirar o joelho, ele forçou o joelhão na cara do goleiro. É aquela jogada que o cara é maldoso. Ele é maldoso, esse cara. É maldoso. Mau caráter. Maldoso e mau caráter. É a verdade. E é uma pena, né? Porque o Vanderlei estava numa fase realmente muito boa. E não que o Santos vai ter desfalque, não vai ter outro goleiro para repor. O goleiro que o Santos tem também de reserva está à altura do time. Mas o Vanderlei vinha naquela fase, né? Vinha se consumando como titular, passando muita tranquilidade para a zaga. E agora o Santos perde o jogador. Eu acho o seguinte, com a cirurgia, ele raramente vai conseguir treinar, né? Ele pode até treinar, mas vai ter um certo cuidado. Então, normalmente depois de uns 20 dias, o jogador começa a sua atividade. Mas até ganhar ritmo em treinamento, entrar direto nas finais, eu acho meio complicado. Então o Santos corre um sério risco aí de não ter o Vanderlei para os jogos decisivos do Campeonato Paulista de Futebol. Tá aí a situação do Vanderlei, já vamos repercutir também a derrota do Santos ontem para a Ponte Preta por 3-1. Bom, vamos pegar uma boa tarde agora também de mais um convidado nosso repórter Luiz Roberto, porque se de um lado o Santos ontem, né, ficou triste com a perda do goleiro Vanderlei por essa fratura, o São Paulo vive realmente uma tormenta. E aí, Luiz Roberto, boa tarde. Boa tarde, Edson. Antes de falar do São Paulo Futebol Clube, a gente vai colocar já no ponto a palavra do diretor de São Paulo. O Muricy chegou com aquele ar, pediu para a diretoria uma reunião, olha, vamos lá. O vice-presidente de futebol de São Paulo se reuniu, não dormiu direito à noite, não, vamos chegar cedo para conversar com o Muricy. O Muricy colocou o cargo à disposição. Até aí tudo bem. Mas antes de eu dar essa nota, o lateral do Rio Claro, o Rodrigo Ninja, ele foi flagrado, Edson, no antidoping com o uso de cocaína. Só que ele havia avisado a diretoria que era usuário de cocaína. Veja bem, hein? A que ponto chegou o lateral para a diretoria? Eu sou usuário. Isso foi lá atrás, em janeiro, na estreia contra o Botafogo. E agora ele foi flagrado e não aparece já há um bom tempo. Há mais de 20 dias não aparece para treinar o lateral direito do Rio Claro, o Rodrigo Ninja. Agora,
Vamos ouvir o diretor de São Paulo. O Muricy colocou à disposição, a diretoria não aceitou. Já disse, dia 1º de abril é uma data ótima para saber do Muricy Ramalho. Fica ou não fica? Mas vamos ouvir o que disse o diretor do São Paulo Futebol Clube. Primeiro, nós não podemos, em hipótese nenhuma, fazer uma mudança do comando técnico no meio de 2 competições como nós estamos. Então, afastar o Muricy está completamente fora de questão. Primeiro, que ele é um excelente profissional, ele é um profissional trabalhador, e eu tenho certeza que em curto prazo ele vai encontrar, junto conosco, nós estamos examinando o que precisa para fazer esse elenco, que eu reputo ser um elenco muito bom, para voltar a trazer vitórias e para agradar a torcida. Você vê que a torcida está com razão, completamente descrente do time e está atacando. Lógico que ela ataca o dirigente com razão, ela ataca o técnico com razão, e nós temos que dar uma resposta, e essa resposta só pode ser dentro do campo. Muito bem. O diretor de São Paulo, o Gil, grande vice-presidente. Vai devagar, vice-presidente, vai devagar. O Ataíde realmente falou uma coisa certa. Algo precisa ser feito, porque o São Paulo não pode ficar numa situação como essa depois de ter investido tanto dinheiro para a montagem da equipe. O São Paulo tem elenco, mas não tem time. Bom, o negócio é o seguinte, um recado do Blanco Auto Center. Você vai trocar o pneu do seu carro, então preste atenção. Pneu Aro 15. Você paga apenas 6 parcelinhas de R$ 43,31, hein? Na hora de trocar o pneu do seu carro, vá no Blanco Auto Center, que tem 2 lojas ali na Avenida Antônio Merique, em São Vicente. Blanco Auto Center. Bom, nós estamos recebendo aqui no programa de hoje também, porque vai ter uma prova muito importante, que é o Campeonato Santista de Águas Abertas, nesse final de semana, aqui em Santos. E nós estamos trazendo um dos maiores nomes da natação, tanto como atleta, um ex-atleta, como também de professor, uma pessoa extremamente envolvida com a natação, que é o professor Enio Faria. Professor, muito obrigado pela sua presença, boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Boa tarde, Edson. Põe o microfone, aqui meu... Boa tarde, Edson. Seu baluarte, Edson, pelo amor de Deus. Quem não conhece o professor Edson, Guido, Luiz. Realmente, no próximo domingo, a segunda etapa de um total de 5 etapas do Campeonato Santista de Águas Abertas. Etapas com todas elas contando com 500 participantes, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas é o número base. E, enfim, para movimentar uma das mais tradicionais modalidades, né? Nós sabemos que os clubes da região têm fundamentado toda a sua história, principalmente no começo do século passado, com o remo e a natação. A maioria dos clubes como fundadores da Federação Aquática Paulista. Professor Enio, a gente vai falar muito sobre essa prova, mas os números, eles são realmente empolgantes, né? Quando a gente fala 500 atletas participantes. Esses atletas são só da região, de São Paulo, tem gente de fora também. Quem é que participa? Esses 500 aí são de onde? Faixa de idade? O campeonato é aberto, ele não é assim regionalizado, ele tem atletas inclusive de outras regiões e até de outros estados. Mediante o interesse do participante, que reúna condições técnicas e físicas de participar, ele está apto e assim, não há um ato formal de que ela seja apenas atletas da região, não. Aliás, nós temos uma concentração de aproximadamente 150 a 200 nadadores de fora da nossa região, né, da capital, Grande ABC, interior do estado e uns pouquinhos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. São 16 categorias, Luiz, a partir de 11 anos de idade, não há uma idade limite, né, há um enquadramento nessas categorias, conforme as normas da federação, portanto, somando 16 categorias, feminino e masculino, e uma categoria militar. Só para saber, para pessoas que idade, que nem do Guido Bortolomar, já está avançando a idade, tem a categoria, dá para fazer essa prova? Ele é provocador, né? Dá para fazer? Está caminhando, coitado. Tem a categoria, sim. Tem categoria aqui. A partir de 11 anos até 19, o enquadramento das faixas etárias é reduzido, 2 anos. A partir de 20 anos de idade, vai de 5 em 5 esse enquadramento. Sim.
E eu até te adianto, a maior concentração de atletas nesse universo de 500, provavelmente 380, 350 são acima de 20 anos de idade. Para você ter uma ideia, as categorias com a maior concentração de atletas inscritos fica entre 30 a 45 anos de idade. Professor, até para tirar uma dúvida, porque como o Luiz Roberto está meio grávido, né? Ele vai ser operado na semana que vem, a gente está respeitando ele, a gente está tomando cuidado para ele não ter nenhum choque. Então a gente está respeitando. Professor, a maioria dos atletas que participam dessa prova, mar aberto, já é algum preparativo para outras provas internacionais, já pensando nisso, principalmente o pessoal que vem de fora? Assim, os participantes, esses 500, você tem atletas de todos os níveis. Até, logicamente, preservando, mas no contato que eu tenho com as pessoas, você vê algumas com um grau assim, bem primário, de alcance mínimo, mas que querem participar, são aqueles frequentadores de academias, etc. E no contraponto disso, nós temos atletas, para você ter uma ideia, atletas que vocês conhecem. Nós temos atletas de alto rendimento aqui da casa, da Unisanta. Vitor Colonese, a Catarina Ganzelli, que são os líderes do campeonato. A Catarina foi campeã no passado? A Catarina foi campeã no passado. Foi, e, inclusive, ela está entre as melhores nadadoras do país. E alguns deles, sim, esses atletas nessa faixa etária, até 25, 30 anos de idade, principalmente da Unisanta e dos clubes da região, eles têm, assim, participam com vistas a competições de um nível técnico mais apurado. Até, diria, competições internacionais. Mas é o número reduzido. A maior concentração, como nós estamos vendo nas imagens, são pessoas que fazem a natação de uma maneira, assim, de condicionamento físico, enfim, a grande concentração é essa. Mas temos de todos os segmentos, desde o alto nível até atletas que estão começando a participar agora desse tipo de prova. Bom, nós vamos já falar muito dessa prova no final de semana, vamos repor mais uma vez essas imagens, né, para ilustrar, e o professor Enio vai dar mais informações daqueles que vão participar, inclusive detalhes do Vitor Colonese, porque a primeira prova nós tivemos no dia 28 de janeiro. E o Vitor Colonese ganhou essa primeira prova no masculino e a Catarina Ganzelli, ambos daqui da Unisanta, ela ganhou no feminino. Só que a Catarina, o ano passado, já foi campeã. E já estreou em janeiro agora, vencendo a prova. E ela pode ser bicampeã esse ano. E eu vou perguntar para o professor Enio se o Vitor Colonese também foi campeão ano passado, ou quem foi o ano passado, e qual a projeção que ele faz para esse ano aqui. E não é só os dois não, hein? Não são apenas os dois da Unisanta, não. Tem mais 2 competidores aqui da casa também. Gente, um recado da Colombo, e quando eu falo da Colombo, você fala, isso é promoção, então não dá para perder porque é prazo limitado e tal. Então corra, aproveite. Na hora que eu falo promoção Colombo, fique atento e não perca a oportunidade. Por exemplo, precisa comprar um terno. Terno a partir de R$ 159,92. Promoção número 1. A promoção número 2, você fala, bom, eu vou comprar 2 ternos. Aí vai sair muito mais barato. R$ 259,95. Olha só, um terno é 159. 2 seria mais de 300. Só que na promoção da Colombo, 2 você paga apenas R$ 259,95. Agora você fala, pô, mas eu vou comprar 3 ternos. 3. Aí você paga apenas R$ 299,95. Aí você fala, eu preciso comprar um terno, mas eu quero uma gravata, uma camisa. Esse conjunto, terno, camisa e gravata, apenas R$ 199,95. Tem calça jeans. Chegou agora uma grande variedade de calça jeans, com numeração até 52. Sabe quanto? A partir de R$ 39,95. Não perca, hein? Lojas Colombo, uma sempre pertinho de você. Vamos ao destaque do nosso repórter online, Gustavo Franco. Boa tarde para você, Gustavo, tudo bem? Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigo telespectador. E a enquete do dia é a seguinte: comenta-se na imprensa que o Santos tem interesse no volante Pierre do Atlético Mineiro e ele seria envolvido numa troca pelo Thiago Ribeiro. A pergunta é a seguinte: você é a favor ou contra essa troca? Mande a sua mensagem através do site www.baixadaesporte.com.br ou então através da nossa página no Facebook do Baixada Esporte. Mande sua mensagem que ela será lida ao vivo no nosso programa. E meu destaque inicial é a Copa CNA. A abertura oficial da 10ª edição da Copa CNA de Futsal Escolar será nesse domingo, dia 29, às 8 horas da manhã, no ginásio Arena Santos, número 184, na Vila Matias. Haverá desfile das delegações de mais de 40 escolas participantes e o evento conta com o apoio da Secretaria de Esportes. Muito bem.
Meus amigos, tá aí, né? A apresentação dos nossos convidados, os nossos repórteres e comentaristas. E a gente vai a um rápido intervalinho e voltamos daqui a pouco. Já que você falou em futebol no final de semana, olha, esteve aqui o Helder, né? Que está muito envolvido também com escolinhas de futebol. E vem aí um campeonato de futebol de campo, Sub-13, que é a primeira Copa Sky Litoral Novos Talentos, hein? Você que tem um time de uma associação de bairro, você faz um projeto social ou escolinhas de futebol, aproveite e participe. Primeira Copa Sky Litoral de Futebol, categoria Sub-13. O evento, evidentemente, é para buscar novos talentos. Então inscreva-se, o telefone está aí na tela, 974010-804. É uma grande oportunidade para você colocar o seu time aí que você desenvolve num trabalho social para participar de uma importante competição. Dito isso, uma paradinha rapidinho e voltamos já já. Aguarde. Volto aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte, agradecendo a todos aí pelo enorme carinho, a audiência em toda a Baixada e aqueles que nos acompanham também através da internet de qualquer parte de São Paulo, do Brasil e do mundo. Gente, o Paulistão, reta final. Ontem, puxa, o Santos não podia ter dado aquela derrapada, porque o Santos estava brigando para tentar chegar em primeiro, não no grupo, primeiro no geral. Porque aí o Santos jogaria todas as partidas em casa, na decisão. Por exemplo, a primeira fora, a segunda disputaria na Vila Belmiro. O mando é da federação. Pode ser até que a federação mandasse para outro lugar. Mas, a priori, o Santos jogaria a segunda partida na casa dele. Mas ontem perdeu. Vamos à tela, ver o que aconteceu na rodada do Paulistão e rapidamente uma análise aí. O São Bento empatou com o Bragantino 0-0. O Bragantino corre risco de rebaixamento. Muito difícil a situação do Bragantino. Corinthians 5-3 no Penapolense. Agora o Corinthians é o melhor do campeonato. A Ponte Preta perdeu. O Santos perdeu 3-1 ontem da Ponte. 3-1 para a Ponte Preta. E aí ficou. São Paulo é o líder no grupo dele. Red Bull em segundo. Mogi em terceiro e Ituano em quarto. São Bernardo está em quinto lutando contra o rebaixamento. Daí, a briga é apenas pela segunda colocação. E o Ituano entrou de cabeça, Guido. Red Bull, Mogi Mirim e Ituano. Esses três ainda brigam por essas três últimas rodadas do Paulistão pela segunda vaga. Eu acho que aí tá mais pro Mogi Mirim e para a equipe do Ituano. O Red Bull não vai aguentar a pressão. Depende também dos próximos jogos, né? Para ver quem é que pega quem aí nessa rodada. Porque o Red Bull deu uma alavancada nesses últimos jogos, mas o Mogi Mirim tem uma equipe forte. Vacilou agora no meio de semana, perdendo o seu jogo fora de casa. Mas eu acredito ainda que o Mogi busca a classificação. No grupo 2, Luiz Roberto, está assim a situação do Campeonato Paulista. Corinthians disparado, 32 pontos. Repito, a melhor campanha do Paulistão. Terminasse ontem o campeonato, o Corinthians jogaria todas as partidas em casa e a decisão também. Jogaria a primeira fora, a segunda disputaria em casa. A Ponte Preta foi a 24 e deu uma distância do Audax. Deu uma distância do Audax. 5 pontos, né? E essa briga agora, Luiz Roberto, eu acho que vai ficar mais assintosa, né? Ponte Preta e Audax. Mas com a vitória da Ponte ontem, o time campineiro realmente respira no campeonato, hein? É verdade, é verdade. E o próximo jogo da Ponte Preta, se eu não me engano, é o 15 de Piracicaba, se eu não me engano. É, o grande clássico daquela região. Aí lá. é que tá, Edson. Mas a Ponte, para mim, já é a segunda colocada. Mata agora na rodada do final de semana. Fácil. Bom, vamos agora ao grupo 3. Como é que está o grupo 3 do campeonato? Com a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, o Verdão foi a 27 pontos. Olha, o Santos tem 29. A distância hoje é de 2 pontos do Palmeiras para o Santos. O Botafogo está em segundo lugar e o Linense em terceiro. A Portuguesa está em quarto com 11. São 3 jogos. A diferença é de 5 pontos da Portuguesa para o Botafogo. Tá então fora eu diria que a Portuguesa. briga aí mesmo fica entre Botafogo e Linense, né, Guilherme? A Portuguesa está fora. Já deu adeus. Ela tem que se segurar para não cair. Essa é a realidade. Eu acho que a briga fica entre o Linense, que cresceu muito com a chegada do Narciso. Isso foi muito legal. O Narciso levantou a Linense ao ponto até de estar brigando por vaga agora pela segunda colocação. Botafogo que derrapou no meio de semana, Também, empatando em casa 0-0. É verdade. O Marília já rebaixado e a Portuguesa que se cuide, hein? E com 11 pontos, Pega Ituano. ela está arriscada a ser rebaixada. E finalmente o grupo 4 agora, né? O Santos fica com 29, está a segunda melhor campanha do campeonato até agora. Aí tem Capivariano, Penapolense, os dois com 12 e o 15 de Piracicaba com 11. Os três brigando pela segunda vaga, Luiz Roberto. Fácil, Edson. Capivariano. Capivariano. Gustavo Franco, quem entra aí? Acho que a Penapolense tem mais time que a Capivariano, então acho que dá Penapolense. Guido Bortolomanzi.
É um complicado aí, é complicado. Eu acho que dá Capivariano. Capivariano. Professor Enio Faria, que também é um apaixonado por futebol. Qual dos três aí entra na segunda vaga aí, professor? Embora o jogo tenha sido 5-3 para o Corinthians tenha aliviado no segundo tempo, porque assisti o jogo inteiro como bom corintiano, eu gostei do time do Penapolense. É que eu acho que ele tem mais chance que o Capivariano. Inclusive ele diminuiu, ele entrou na rodada com uma vantagem no saldo de gols, e depois ele perdeu, como o jogo estava 5-0, e acho que agora ele aproximou de novo ali, parece que está um gol só de saldo, perdendo por um gol, né? Negativo, tem menos 6. Eu achei que é o time do Penapolense, eu acho que ele tem mais chance que o Capivariano. E joga em casa, né, no final de semana. Paulo César Guzmão, é o treinador. A rodada no final de semana agora, olha, o Ituano pega a Portuguesa. Jogo de vida ou morte, Edson. Jogo de vida ou morte, os dois. A Portuguesa. Os dois. Ituano, para O São Bernardo joga contra o Botafogo. Esse sim que é o jogo que o São Bernardo pode tirar ponto importante do Botafogo. Aí. O São Bernardo também está lutando contra o rebaixamento. para não cair. Né? Vamos lá. Faltando mais. Mogi-mirim e Marília. Mamão, aí papai Marília é com já rebaixado. Mogi é ganhar ou ganhar, né? Mamão, papai é com açúcar. O Capivariano joga contra o Rio Claro. Bom jogo. Deve ganhar esse jogo. Bom jogo. Tem que matar o Rio Claro. E vai matar. Vamos lá. São Paulo e Linense jogam domingo. Bragantino e Corinthians. Bragantino praticamente também rebaixado. O Red Bull enfrenta o Palmeiras. Red Bull que luta por vaga aí, hein? E o Santos pegando o São Bento, que muitos consideram um jogo, né, fácil para o Santos ganhar. O 15 joga a vida dele contra a Ponte. Porque o 15 está lutando por uma das duas vagas e contra o rebaixamento. E a Ponte Preta quer se manter na segunda colocação. E a Penapolense, como falou o professor Enio Faria, joga contra o Audax em casa. Mas pega a melhor equipe da competição da zona intermediária, que é o Audax. A segunda, né? Eu acho que essa rodada aí, para aqueles clubes que estão brigando por classificação, eu acho que a melhor partida ali está para o Mogi-mirim. Mogi joga em casa contra o Marília, porque você tem o Red Bull pegando pedreira, que é o Palmeiras, né? Você tem aí o Ituano jogando em casa, mas teoricamente também vai pegar a Portuguesa, é um jogo complicadinho. Mas, de um modo geral, quem está com mamão papai com açúcar já preparadinho para assumir a segunda colocação do grupo é o Mogi-mirim. Muito bem. Portanto, rodada importante nesse final de semana. Gente, ontem Campinas, Ponte Santos 3-1 para Macaca, hein? A Ponte Preta realmente é um time que dá muito trabalho, né? É uma equipe realmente que para os grandes continua sendo uma pedra no sapato. Vamos ver como é que foram os gols da vitória da Ponte Preta por 3-1. Professor Enio, o senhor chegou a ver o jogo do Santos também ou só ficou vendo o jogo do Corinthians? Não, eu vi um pouquinho. Vi um pouquinho, sim. Assisti integralmente do Corinthians e depois eu dava uma passada no jogo do Santos. Vi até os 2-0, depois tirei. Quando eu retornei nas imagens estava 2-1. Mas, enfim, eu vi uns 70% do tempo de jogo eu assisti. Guido Bortolomates, o que você achou da vitória da Ponte ontem? Eu achei primeiro que deu um apagão no Santos no primeiro tempo, né? A equipe não se encontrou, o time da Ponte Preta entrou com um meio-campo congestionado ali, colocando 2 volantes de marcação, com mais 2 homens ali também armando e pelo menos tentando bloquear as saídas dos jogadores de meio-campo do Santos. E aí o Santos teve dificuldade. Porque esse gol, alguns falam que estava impedido o primeiro gol. Estava impedido o primeiro gol. No levantamento de bola estava. E uma coisa, a Ponte Preta, o técnico da Ponte, o que ele fez? Ele forçou a marcação do meio-campo, da Macaca, fazendo com que os jogadores do Santos tocassem a bola para o Valência sair jogando. O bom Valência. Aí o Valência, que aconteceu? A bola recuada no pé dele. Excelente e não saía a jogada. Entendeu? O primeiro tempo foi assim, a bola caía no meio campo, a pressão da Macaca pressionava os jogadores de meio campo. O que eles tinham que fazer? Recuava para o Valência. E aí a bola empacava. Infelizmente, o Valência é volante, não é jogador que sai. Renato bem marcado, o Lucas Lima também, e o time da Ponte Preta, no primeiro tempo, até que neutralizou. Mas o Santos teve oportunidades de empatar a partida, perdeu gols um atrás do outro. Enfim, foi um jogo bom. Ô Luiz Roberto, a Ponte Preta tradicionalmente sempre dá trabalho para os grandes, né? Não tenha dúvida, Edson ganhou do Palmeiras, não esqueça disso, né? O primeiro grande que ela ganhou. E a Ponte Preta mostrou um bom futebol, principalmente no primeiro tempo.
o Santos foi muito apático, vamos dizer apático mesmo, né? Desnutrido. A Ponte perdeu para o São Paulo, mas de virada. Estava ganhando de 1-0, o São Paulo virou para 2-1. Aquilo também vou te contar. A Bacia das Almas. Falei aqui na segunda-feira. Bacia das Almas. Aí o Santos, logo no início do jogo, 2-1, agora vai. Mas depois, Edson, sincero e honestamente, com as expulsões, Cicinho, o que tem na cabeça do Cicinho, meu caro Guido? Água de coco, o que está acontecendo com o Cicinho? O Valência, que você adora, o Valência, acha um belo moreno, etc. Mas não vejo nada no futebol desse homem. Pelo amor de Deus, Guido. Sabe, nada. O Valência é o marcador, sabe? Rapaz, é o jogador de contenção. Quem é Valência? Para com isso, Guido. Não marca ninguém. Ele não joga no Jabaquara, pô. Pelo amor de Deus. Mas você vê como é que às vezes é que a gente fala, né? Alô, Axel. É um jogo que às vezes a gente tem que analisar a maneira como a Ponte Preta se comportou. O time da Ponte jogou bem, se movimentou bem. Muito. Entendeu? Olha, falha do goleiro? Eu acho que aí foi. O Edson falou que não foi. Eu acho que foi. O goleiro numa bola rasteira dessa, ele não pode tomar um gol dele. Ela bateu ali no zagueiro do Santos. Não, se desviou. Acho que ela bateu no pé, não bateu, professor? Eu não vi bateu direito. Sim, bateu no pé. Se bateu, desviou, aí tirou a trajetória da bola. Porque era a bola que vai no gol, o Vladimir pegava. O Vladimir não tomava esse gol. Vanderlei? Por que Vladimir? É o Vanderlei. Aí era o Vanderlei. Ainda é o Vanderlei? É o Vanderlei nessa bola aí. Que todo mundo falou que falhou, né, o Enio? Enio, como belo repórter de campo, já falava, agora não. A bola chegou a realmente, olha lá, resbalar no pé do jogador, olha lá. Quer ver? Olha lá. Não, mas mesmo esse... O Edson, vai me desculpar. E a visão encoberta. Ali é o seguinte, a bola resbalou, tirou um pouquinho a trajetória, mas não foi aquela trajetória de que o goleiro está caindo para um canto, a bola está indo para o outro. É que eu acho que ele pulou um pouco tarde na bola ali e a bola acabou entrando. Eu acho que tinha muito pé ali na frente. E ele teve a visão um pouco encoberta, mas quando a bola estava chegando, ele pulou, já era tarde. É que não teve momentos também que não passou agora. Pô, o gol que o Gabriel perdeu foi brincadeira também, né? Gol aberto, acabou não fazendo. Não foi uma noite do Santos. Agora, a gente analisa que tem uma hora que o Santos tinha que ter um tropeço para ajeitar a casa. E como faz falta o Robinho, né? Mais uma vez provou que o Robinho no comando de ataque, ele consegue neutralizar. A marcação fica muito mais em cima dele, liberando outros jogadores que vêm para trabalhar essa bola, dificultando a marcação do adversário. E sem o Robinho no time, o Santos fica muito fácil de ser marcado. Neutralizou algumas peças ali, o Santos acabou tendo problema. Principalmente o Lucas Lima, meu caro Guido Bortolomar. Ele que é o jogador agora, que arma jogadas. 4.900 pagantes, para Santos e Ponte Preta, a R$80 o ingresso. É brincadeira, a Ponte também jogou o ingresso lá em cima. R$80 é muita coisa. Agora, o lance da partida mesmo foi a maldade, logicamente, do atacante Rildo, que passou aqui na Vila. Depois foi pedir desculpa. Aí é o fim da picada. Você sabe por quê? Eu não diria o que o Guido falou. Não, mas sinceramente, eu não diria isso. Ele é maldoso e isso já não é a primeira vez que ele faz. Ele já fez problema aqui na Vila Belmiro. Eu não sei se ele teve problema no jogo do Santos contra o Curitiba, lá em Curitiba. Veio na minha cabeça uma coisa que no jogo ele contra o Curitiba, ele teve problema lá em Curitiba, o ano passado, com o goleiro. Eu vou buscar essa imagem que eu fiquei na minha mente. Ele teve problema lá em Curitiba a respeito disso. Ele teve problema aqui na Vila. É aquele jogador que marca e deixa, às vezes, mágoas guardadas. Ele teve uma briga num treinamento com um cara que ele discutiu há 2 anos atrás no jogo da 2ª divisão, aqui na Vila, saiu no palco o cara. Olha, a gente realmente fazer um pré-julgamento, se houve maldade, má fé, ou realmente foi um acidente, porque o jogador, na hora que o Vanderlei saltou para a bola, ele não teve tempo de dar impulsão e acabar desviando a trajetória do joelho e da perna dele com o goleiro do Santos. Enfim, fica muito pessoal. É aí a consciência de cada um. Ontem ele pediu desculpas 3 vezes, mas não pediu diretamente para o Vanderlei. Pediu para alguns jogadores do Santos, fala para o Vanderlei que estou pedindo desculpa, tal. Enfim, se foi maldade ou não foi, é a consciência dele que vai determinar. É confirmada a fratura na face mesmo, é ser operado. E vai ficar provavelmente de 20 a 30 dias fora da equipe. Eu queria saber do professor. Professor, por favor, o senhor que tem essa visão clínica aí. E aí? É que nem o Edson comentou, é difícil. Até aqui, você fez um comentário alguns minutos atrás da possibilidade dele ter pulado quando a gente estava fora do ar. Até poderia, mas não sei. O futebol, ele é um esporte de contato,
né? E aí fica também o que o Guido comentou, intencional ou não, aí eu acho que o mais importante é o caso do Vanderlei, né, o goleiro, que tem que se recuperar, mas fica uma dúvida mesmo, se foi proposital ou não. Ele tinha artifício de pular e etc. Agora, não sei se ali no afã da disputa, que parece que o campo estava um pouquinho escorregadio, talvez ele contando que a bola o goleiro não segurasse, enfim, é duvidoso. Vamos, aquela questão do réu, né? Na dúvida, pro réu. Muito bem. Olha aqui um recado da Sky para você, telespectador. Você não tem Sky na sua casa ainda? Está esperando o quê? A Sky é a melhor TV por assinatura do Brasil. A criançada adora desenhos, muito entretenimento. As mulheres, mais ainda, têm novelas, belos filmes. E os homens com muito esporte. As mulheres adoram esporte também. Além de futebol, uma grande variedade de esportes. E tem mais uma novidade. A Sky agora com internet. Ligue agora 4104-1234. Sky, você na frente sempre. Olha, vamos fazer o seguinte, uma pausa, voltamos já. Daqui a pouco o Guido atualiza informações do peixe também. Vamos falar dessa prova maravilhosa, domingo de natação de mar aberto aqui em Santos. E vamos falar também das novidades dos clubes da capital. Pois é, Luiz Roberto, o que é notícia agora? Agora, o presidente do Atlético, o Daniel Nepomuceno, disse agora há pouco que confirmou a conversa com o presidente Modesto Roma sobre o atacante Thiago Ribeiro. Há a proposta, o presidente vai conversar com o seu departamento técnico para saber dessa situação, sai ou não sai, de acordo com o salário. Outro detalhe, Edson, o TJ decidiu que o contrato do Santos com a DIS, na gestão anterior, estava corretíssimo. O Santos perde mais uma vez, Edson. Muito bem. Uma pausa, voltamos daqui a pouco. Aguarde. Meus amigos, o seu veículo, seja ele um carro ou uma moto, é um patrimônio que você tem que cuidar com muito carinho. Difícil comprar, né? Pagar com dificuldade e tal. Então, na hora de abastecer, coloque um combustível de qualidade. Leve no posto Ipiranga e você vai levar ali em São Vicente, que o posto Village tem a bandeira Ipiranga, é combustível de qualidade. Lá você tem a garantia de estar colocando um combustível de qualidade e com preço também imbatível. Posto Village, o mais tradicional de São Vicente. Fica ali na Avenida Presidente Wilson, 823 em São Vicente, tá bom? Posto Village, bandeira Ipiranga. Olha, domingo vamos ter aí o Campeonato Santista de Águas Abertas. Essa prova do domingo, o professor Enio Faria, que é o diretor-geral da prova, vai homenagear o ex-nadador Adalberto Mariani. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da história do Adalberto Mariani. Bom, primeiro que Adalberto, eu posso até classificar como uma das minhas fontes de inspiração, né? Talvez tenha sido um dos atletas mais completos que a nossa cidade já teve, porque Adalberto era o chamado poliatleta, nadava, jogava vôlei, basquete, sem contar ao redor dele toda a família Mariani, né, que muitos conhecem, vieram os filhos, os netos, enfim. Um detalhe, o Adalberto talvez tenha conquistado muito mais títulos como técnico, né? Que ele foi técnico daquela equipe vitoriosa do Clube Internacional de Regatas, no final da década de 50 do século passado, começo da década de 60. Ele chegou a técnico da Seleção Brasileira? Chegou a técnico da Seleção Brasileira, uma precisa informação, outras vezes que ele atuou como técnico eu não saberia dizer, mas nos Jogos Pan-Americanos de Chicago, o Adalberto primou pela aquela linha de atletas do Clube Internacional de Regatas, que depois se transferiram para outros locais, Manuel dos Santos Júnior, Dalteli Guimarães. Eu sei que para as novas gerações, eu estou falando aqui nomes que não significam nada, mas para quem teve sempre uma forte ligação com a natação, sabe do que eu estou falando. Né? Moacir Rebelo dos Santos, que inclusive é um dos homenageados numa das etapas. Enfim, o Adalberto é uma das maiores glórias. Eu diria que se nós tivermos que aqui classificar os cinco maiores nomes do esporte santista, regional, nacional, o Adalberto, sem dúvida nenhuma, estará entre esses 5. É o Pelé da natação.
Da Baixada, né? Da Baixada, e foi técnico da Seleção Paulista, técnico da Seleção Brasileira, e ele terminou a carreira dele, inclusive, no Tênis Clube de Santos, dando aula, cuidando da piscina, dando treinamento para os Masters, pessoas que eram contemporâneas dele, alguns até mais velhos do que ele, né? Então, repito, para mim é um baita de um prazer ter essa lembrança do Adalberto como homenageado. Nós temos mais 4 nomes que são homenageados ao longo das etapas, mas o Adalberto foi uma figura ímpar. Logicamente não estou comparando com os outros nomes, mas é mais do que merecido essa homenagem ao Adalberto pelo que ele fez pela natação e pelas outras modalidades esportivas. Eu queria ilustrar com as imagens, né, da prova de domingo, que nós vamos ter a segunda etapa do Campeonato Santista de Águas Abertas. Eu só quero registrar aqui também que esse evento de muita importância, né, na prática da natação de águas abertas, é uma iniciativa, é uma realização da Prefeitura Municipal de Santos, mas também por meio da Secretaria de Esportes, a Secretaria de Esportes também, claro, como grande parceira na sua área, atuando de forma brilhante, e tem ainda apoio da Sabesp, do Grupamento de Bombeiros Marítimo, da DERSA, da Capitania dos Portos, da CET, do SAMU, da Prodesan e da Guarda Municipal. Quer dizer, não é fácil um evento desse porte, não é isso, professor? Edson, eu queria acrescentar um outro detalhe. Quando nós elaboramos, há 2 anos atrás, a execução desse campeonato, que agora em 2015 é o 2º ano, nós tivemos 2 preocupações. A primeira preocupação, a lembrança, trazer de novo a lembrança das pessoas, mesmo que não tenham em algum momento assim, conhecimento desses nomes que eu acabei de falar, que é Adalberto, o Zequinha, que inclusive terminou sua carreira aqui na Unisanta, era o coordenador de natação antes da Rosa. Nós temos o Moacir, que foi um dos maiores nomes da natação brasileira, e o último homenageado é o José Ricardo de Oliveira, que também foi um atleta aqui da Unisanta, nadou no Guarujá, no Internacional de Regatas e no Vasco. Nós temos também, tivemos uma outra preocupação, desenvolver as 5 etapas ao longo da nossa praia, 6, 7 quilômetros de praia, e dentro da praia, que nós fizéssemos assim sempre uma menção a um local que tem um cunho cultural, histórico, turístico na região, ou seja, firmar posições, principalmente para o público que vem de São Paulo e de outras regiões, terem consciência. Fizemos no emissário submarino, enaltecendo lá a escultura da Tomi Otaki. Essa próxima etapa, a largada é na Pinacoteca de Santos, que é para as pessoas também terem o conhecimento disso. Então, e o horário? O horário da largada, 9 horas, em frente à Pinacoteca, com a chegada na ponta da praia, em frente à Escolástica Rosa. Então, esse foi um dos cuidados nossos, e que é o lado, assim, extra competição. E no lado da competição, um fator marcante, tentar resgatar, além das conquistas individuais, aquele que foi a grande vitamina em décadas passadas, que é a competitividade entre os clubes. Que se os clubes perderam força, hoje nós temos alguns segmentos que preenchem esse espaço, que são academias, associações esportivas, essas que inclusive a gente vê na praia, que são as assessorias, enfim, esse é o nosso cuidado. Nós estamos vendo agora, nesse exato momento, o percurso de domingo. Então, ou seja, nós procuramos aprofundar e resgatar muito do que a cidade de Santos já teve e já proporcionou. Porque ficou um conceito que Santos era a cidade mais esportiva do Brasil. E se ela conquistou essa denominação, não é porque ela era mais vitoriosa, era pela multiplicidade de atividades esportivas que nós tínhamos aqui na cidade de Santos. Quantos quilômetros eles vão nadar aí? 1.600 metros. 1.600 metros. Ali a imagem não está assim, não está possibilitando a visão, talvez até por uma falha nossa na elaboração do mapa. Tem 200 metros, que é a primeira perna, que os atletas saem da areia, vão à primeira boia, 200 metros, até para tirar ali da ondulação, né? Ali no canal 4, né? No canal 4, em frente à Pinacoteca. Depois eles fazem aqueles 1.200 metros em linha reta e tem de novo uma perna de 200 metros da última boia até a chegada na areia, que a prova termina com água na altura da cintura, mais ou menos. Professor, quanto tempo dura uma prova dessa daí para nadadores de ponta e aqueles normais?
Para os nadadores de ponta, vamos aqui, hoje nessa análise na sexta-feira, não... Sem comer feijoada, normal. Não considerar o efeito da maré. Por tá. exemplo, na última etapa, ou melhor, na última e primeira etapa do campeonato, nós tivemos uma forte incidência da maré, que ela foi terrível, né? No local era mais difícil fazer. Nesse, tem o agente facilitador da maré estar a favor. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, Guido, 1.600 metros, vamos pegar o Vitor Colonese. Ele deve nadar para 16 a 18 minutos. Agora, nós vamos ter atletas participando, por exemplo, tem senhores e senhoras participando, tem um senhor com a idade comprovada, e por sinal uma pessoa da minha geração, com 83 anos de idade. Ele já vai levar ali por volta de 1 hora para completar. Eu vou demorar mais ou menos 10 minutos. Esse é o Guido. Do meu carro até pegar o carro. Tá. Só para também deixar antes do Luiz Roberto, quero dar um recado aqui da Friocar para o amigo telespectador. O seu carro está com problema no ar-condicionado ou na direção hidráulica? Leve num especialista. Leve na Friocar. A Friocar é uma referência na Baixada quando o assunto é ar-condicionado automotivo ou direção hidráulica. Há 11 anos no mercado. A Friocar tem 2 lojas, uma ali no centro, em São Vicente, pertinho da Igreja Matriz, na rua Marquês de São Vicente, 213, e também na Praia Grande, na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135, na Vila Guilhermina. Luiz Roberto, vamos fazer o seguinte? Vamos. É rapidinho. Eu volto já. A palavra contigo, depois com o Gustavo Franco e mais informações aqui com o professor Enio Faria sobre esse Campeonato Santista de Águas Abertas. Eu volto já. Bom, professor Enio Faria, o nosso convidado de honra hoje aqui no programa, um dos maiores nomes da natação também. É que o professor Enio é uma pessoa muito humilde, né? Toda pessoa que é acima da média é humilde. Ela não fica se jogando confete, né? Porque ela sabe do potencial dela, mas encara isso sempre com muita humildade. Professor Enio Faria, esse Campeonato Santista de Águas Abertas tem quantas etapas? 5 ou 4? São 5 etapas. Essa agora é a segunda? Essa é a segunda. E quais são as outras 3? Em maio nós temos a terceira, em setembro a quarta e em novembro a quinta. E o mar altera? Porque maio, setembro, o senhor falou que, de repente, a forma como as águas se comportam, né? O mar mais revolto, menos revolto, isso influencia, altera no resultado final da competição? Altera. Você deve ter percebido quando eu falei que a terceira em maio e a quarta em setembro dá um salto aí de quase 3 meses, né? Então nós evitamos que o impacto do frio. Também, né? Mais do que a chuva, o impacto do frio. Agora, efeitos de corrente, de temperatura, por exemplo, está sendo prevista uma entrada de uma frente fria até o final da semana, já estamos no final da semana, mas até domingo, que poderá ter uma forte ondulação. Isso já gera preocupação. Com chuva ou não? É possibilidade de chuva. Chuva a qualquer momento. Eu entrei em alguns sites de tempo, essa possibilidade de chuva a qualquer momento. Não que assim teremos chuva contínua. Agora, o efeito corrente, Edson, ela é uma coisa, ela é previsível e ao mesmo tempo não é. Hoje nós temos assim leituras através da tábua de maré, se ela vai estar enchendo, vazante, isso é previsível. O que não é previsível é a interferência do tempo. Se nós tivermos a entrada de uma frente fria, ela pode dificultar mais, né? E uma consulta que o Guido fez aqui há alguns instantes sobre uma aferição das condições dos atletas. Como organização, nós não temos assim a possibilidade de ter um conhecimento de todos os participantes, até porque esses atletas são representados por equipes e, como organização, nós tornamos obrigatória a apresentação de um termo de responsabilidade do participante. Nesse termo tem que ter um endosso do seu preparador físico, ou seja, alguém que orienta, que ali ele dá praticamente o aval desse seu atleta, além de um exame médico ou uma declaração médica tornando apto a participação do atleta. Tá? É uma das primeiras organizações a exigir esse grau eu diria, de uma interferência. Interferir em quê? A favor do atleta, que ele tenha as garantias de participação. E a organização dotando o evento com embarcações, acompanhamento do grupamento de bombeiros, como você anunciou, a própria Marinha, através da Capitania de Esportes de São Paulo, ela, tendo a disponibilidade, ela coloca embarcações no perímetro naval para não ter
ali interferência de embarcações de recreio. Bom, já um destaque final de cada um aqui. Quero mandar um abraço a todos lá no Juventude da Nova Sintra. Amanhã vamos ter Vila Lindóia, Escudo Leal. O Juventude pegando o Alvinegro da Vila Belmiro também. Um jogo à 1 da tarde e outro às 3 da tarde. Domingo, Enxuga Grama A e B. Amistoso, Veteranos do Juventude contra Ensacadores de Café. Juventude Nós Travamos. E o Juventude contra o Paraná da Vila Matias. E também pelo Campeonato Santista. Domingo, 1 da tarde, Litoral São Bento e Medicina. E às 3 da tarde, Unidos da Penha contra o Favela. E vamos ter uma rodada também muito importante da Copa Camelo de Futebol. Vamos ter domingo jogos pela TV, inclusive, lá no campo do Beija-Flor. Meu caro Gustavo Franco, seus destaques finais e a participação do telespectador. Vamos lá, o Guilherme de Santos, ele pergunta ao Enio se qualquer pessoa pode se inscrever para a competição e qual o procedimento para se inscrever para o próximo Campeonato Santista de Águas Abertas. Um abraço para você, Gustavo, e bom abraço, fim de semana. Edson, um abraço, amigo telespectador. Professor Enio, por favor. O nosso contato, por ser uma prova promovida pela Prefeitura de Santos, através da Secretaria de Esportes, é publicado no DO. Aliás, tem uma equipe da assessoria de imprensa da Secretaria, ela envia todos esses releases para o Diário Oficial e ele publica a abertura das inscrições. Essas pessoas interessadas fazem um contato prévio através de mensagem, contato eletrônico, nós respondemos e abrimos as inscrições. Tem todo um procedimento, mas o melhor contato mesmo é o Diário Oficial do município. Muito bem. Luiz Roberto, sua pergunta final. Olha, vai ser prático, viu, meu querido Enio? E já estamos no finalzinho do programa. 2016 está aí, então a Olimpíada. O Brasil traz medalha na natação ou será difícil, professor? Eu estou nessa estrada há 52 anos, mas há 10, Luiz, eu me afastei da natação competitiva, que aliás eu tenho grandes laços aqui com a casa, como atleta e como treinador que eu fui aqui da Unisanto. Eu me afastei 10 anos, eu até me coloco aqui à disposição de vocês no outro programa, porque eu tenho assim uma análise bem profunda sobre isso. Vamos falar sobre a Olimpíada e sobre natação, papo muito interessante com o professor Enio Faria, já que a Olimpíada do Rio de Janeiro está batendo a nossa porta. E detalhe, a seleção italiana, por exemplo, vai treinar aqui no complexo da Unisanta. Guido Bartolomeu, seu destaque final. Bom, o destaque fica primeiro com relação ao Thiago Ribeiro, né? Pode acontecer mesmo essa transação envolvendo o time do Atlético Mineiro. O Thiago Ribeiro é um jogador que interessa ao Atlético e até em virtude dos salários dele, um salário um pouco mais aquém do que a diretoria hoje está colocando como um patamar, pode sair essa negociação e o Santos pegar um jogador na troca. Esse problema do Adis aí, o Santos tem vários jogadores que foram negociados na gestão anterior e não pagou o Adis. E isso vai explodir tudo em cima da nova gestão. Veja só o rabo de foguete, né, com dívidas altíssimas, venda do André, vendas do Wesley, que foi negociado por 8 milhões, né, jogadores que o Santos recebeu dinheiro e não repassou, além do Neymar. Meu amigo, a bucha é grande, hein? Eu não sei como é que vai ser resolvido isso. Legal. Professor Enio Faria, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. O senhor está convidado, né, para estar aqui novamente. Vamos marcar uma nova data. Para fazer uma análise para a gente sobre a Olimpíada e a perspectiva do Brasil na natação. Vamos reiterar o convite. Domingo, horário da prova, para o telespectador participar. 9 horas, de frente à Pinacoteca Benedito Calixto. Para quem assim tem dúvidas do local, é entre a Conselheiro Neves e o Canal 4. Legal. Muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui, professor. Obrigado e estou à disposição em outras oportunidades. Legal. Gente, muito obrigado a todos. Uma ótima sexta-feira e um final de semana maravilhoso. E voltamos na segunda-feira com mais um Baixada Esporte ao vivo aqui ao meio-dia para toda a Baixada e ao vivo também pela internet e para todo o Brasil. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.